Olá, eu sou o professor Marcelo Vaz. Hoje, para a disciplina de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, nossa aula de número 12, nós vamos dando continuidade na elaboração do nosso Manual de Boas Práticas, onde cada aluno elabora o seu manual. Então, ao longo dessas aulas, nós estamos construindo esse documento tão importante para a unidade de alimentação e nutrição. Então, dando continuidade, já caminhando para o final, hoje nós vamos trabalhar os itens 8 e 9 desse manual. O item 8, que trata do controle integrado de pragas, e o item 9, que fala sobre o controle da água, do abastecimento, como que é feita a higienização do reservatório de água, de que forma chega a água para você, como é essa água, quer dizer, uma água potável, geralmente fornecida, né, pela empresa de águas estadual. Com relação ao material teórico para essa aula de hoje, nós vamos utilizar o mesmo material que eu disponibilizei na aula passada, tá? Aquela cartilha para a elaboração do Manual de Boas Práticas, que foi feita pela Covisa do Estado de São Paulo. Desculpem. O guia de elaboração do Manual de Boas Práticas, que foi feito pela Sociedade de Nutrição, e aquele modelo fornecido pela Anvisa do Manual de Boas Práticas. Além disso, eu trouxe também um modelo de um Manual de Boas Práticas do restaurante Tatiana Verne de Brasília, certo? Então, com base neste material, é que nós vamos elaborar, nós vamos trabalhar na elaboração do item 8 e do item 9. Como eu disse, já caminhando para o final. Na próxima aula, nós trataremos da questão dos treinamentos, né, da qualificação dos profissionais, e aí a gente encerra o nosso Manual de Boas Práticas, tá certo? Bom, então para a aula de hoje, com relação ao controle da água, quer dizer, esse é um item importante, é um item exigido na RDC 216, como nós vimos na aula passada, precisa estar no manual. Então ele é reservado para você descrever o sistema de abastecimento de água e registrar através de documento, né, de uma planilha, de alguma forma, qual que é a capacidade do reservatório, o tamanho do reservatório. Me desculpe mais uma vez. As condições da potabilidade da água, como eu disse, é uma água tratada, água potável, recebida através da empresa de águas do estado, no caso a Saneago, né? Descrever nessa questão, nesse controle da água também, você vai descrever a questão do gelo. Muitos restaurantes possuem máquinas de fabricação de gelo. Então, neste caso, você tem que dizer todos os procedimentos que são utilizados, que você utiliza água potável para poder fazer esse gelo, tal. Nos casos onde você compra gelo, então você tem que dizer que esse gelo vem sobre refrigeração, que você compra de uma empresa idônea, de uma empresa séria, muitas vezes até citar o CNPJ lá no manual, se for o caso, né? E como que você armazena esse gelo também. Então isso faz parte desse item do manual, tá? Um exemplo, o gelo utilizado em bebidas e para resfriar alimentos é produzido a partir de água potável, filtrada, adquirido de empresa idônea e especializada no mercado. Então, esse é um texto que você, um exemplo, né, de texto que você pode colocar no seu manual a respeito do gelo, né? Então, fala que a empresa utiliza água potável na manipulação dos alimentos, na higienização das bancadas e até do piso, enfim. Você vai também falar, como eu disse, do reservatório, qual que é o tamanho, as características, de qual que é o material desse reservatório, o estado de conservação, as informações de higienização desse reservatório, quer dizer, a frequência, tudo isso também precisa estar registrado. Se você faz a higienização do reservatório de água do seu estabelecimento, como é recomendado, geralmente de 6 em 6 meses,
Então você precisa ter isso registrado. Eu fiz no dia tal, seguindo os procedimentos tal, exemplo. A higienização é realizada dentro da frequência exigida, no caso a cada 6 meses, ou quando ocorrer algum acidente que possa contaminar a água. Quer dizer, muitas vezes, nesse período de seca, né, vem uma água mais suja, então aquilo causa essa sujidade fica impregnada. Então, se houve um problema assim, você precisa fazer a higienização do seu reservatório antes desse período de 6 meses. Você não vai esperar os 6 meses sabendo que aquilo ali gerou, né, uma sujidade dentro do seu reservatório. Tá? Então, tudo isso tem que constar. Eu vou disponibilizar para vocês os links para aqueles vídeos do YouTube, onde descreve passo a passo, tanto da elaboração do manual, como também de que forma higienizar esse reservatório, tá? Então vocês assistam os vídeos, com base também no material teórico, vocês vão montar lá, isso é a atividade de hoje, né? O item 8 e o item 9, tá? O outro item que nós vamos tratar é a questão do controle integrado de vetores e pragas urbanas, tá? Então, esse item precisa conter informações sobre como que é realizado esse controle de vetores e pragas urbanas. O que são esses vetores e pragas? São ratos, são baratas, são formigas, moscas, etc. Né? Tudo isso pode gerar contaminação. Então, quem que faz esse controle? Se for uma empresa especializada, como essas que fazem dedetização, então você precisa informar no seu manual o nome da empresa, o CNPJ, o endereço. Quando eles vêm fazer essa dedetização, a desratização, eles trazem geralmente um certificado. Então você precisa guardar aquilo ali para uma possível fiscalização. Justamente naquele período, como é determinado no manual, você fez e está lá o certificado comprovando, tá? Quais os produtos que você utiliza, os métodos utilizados nessa limpeza, não só na questão da dedetização, como que você faz no dia a dia para se evitar que essas pragas tomem conta do seu estabelecimento, tá? Geralmente a frequência dos procedimentos de dedetização, de desratização, deve ocorrer em média de 3 a 4 meses, tá? Então, de 3 a 4 meses, você precisa chamar essa empresa para fazer esse procedimento. Então, os outros procedimentos, como eu disse, no controle diário, né, para se evitar essas pragas, no caso, o uso de telas nas janelas, então você vai descrever as telas que foram utilizadas, os cuidados na retirada do lixo, como que esse lixo é depositado, quer dizer, que você tem lixeiras com pedal, que no final do expediente você retira aquele lixo, ele é armazenado em sacos próprios para lixo. Então, não pode dormir no estabelecimento o lixo, você tira ao final todos os dias e leva para o local correto, né? No caso, uma lixeira que fica na rua, enfim, tudo isso precisa estar descrito lá nesse item do controle de vetores e pragas urbanas, tá? Como que os seus cuidados com frestas, com rachaduras, enfim, com essas coisas de onde pode surgir e até se esconder, né? Baratas, formigas, enfim. Então tudo isso precisa estar descrito nesse item do seu manual, tá? Com relação a isso também a gente traz link para os vídeos para vocês verem como que isso funciona na prática, tá certo, pessoal? Então, como eu disse, a aula de hoje está, eu acredito que bem tranquila, e a atividade é essa, tá? Que vai comprovar a sua presença na aula de hoje e também mais um ponto que vai ser somado na média ao final desse bimestre, tá? Então, como atividade, nós vamos fazer o item 8 e o item 9. Lá na atividade, onde eu descrevo lá, inclusive eu já informo para vocês as páginas do material teórico, onde vocês vão encontrar os subsídios para poder ajudarem vocês na montagem do manual, certo? Na montagem desses itens do manual.
Como sempre, estou à disposição de vocês até às 22h30. Quem tiver dúvidas, vamos nos falando. E a atividade é para ser entregue, como sempre, na próxima aula. Tá ok, pessoal? Leiam novamente, principalmente nas páginas que tratam dos itens da aula de hoje, né, e vejam os vídeos que estão disponibilizados. Muito obrigado, grande abraço para vocês e eu aguardo na próxima aula.